Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café é a bebida preferida do brasileiro e aí a gente tem feito sempre esse canal aqui, o Café com Ações, uma divulgação dos cafés especiais. O brasileiro está descobrindo a qualidade dos cafés especiais. Cada vez mais tem consumido esse tipo de café. Estamos falando dos cafés arábicas. São cafés que são produzidos em regiões com alta qualidade, né? Com altitude, com clima adequado. Então, regiões de São Paulo, sul de Minas, Paraná, na Bahia, na Chapada Diamantina. Então são cafés de excelência, sobretudo, com muitos aromas, com um sabor muito rico, que dispensa a colocação de açúcar, né, nos cafés especiais. Vale a pena conhecer. Eu que vivo sempre fazendo viagens a São Paulo. São Paulo é uma cidade rica do ponto de vista de cafeterias. Então recomendo que, estando em São Paulo, não deixe de fazer um tour e conhecer as muitas cafeterias que existem na cidade, né? Cada uma com sua característica, cada uma com suas novidades. Então existem muitas, né? Tem o Santo Grão, que é uma cafeteria muito interessante, o Il Barista, outra cafeteria muito bacana, o Coffee Lab, da Isabela Raposeiras, a própria Starbucks, que é um lugar que eu sempre vou para comprar café, porque acredite, a Starbucks, uma gigante multinacional, não vende no Brasil seus cafés pela internet. Então é a oportunidade que eu tenho para comprar os pacotes de cafés do Quênia, que eu gosto muito, de Sumatra, da Colômbia, é exatamente quando eu estou em São Paulo a trabalho e fazendo algum tipo de consultoria, e aí faço a visita a Starbucks. Isso é certo que eu vou passar por lá para comprar os meus cafés e renovar o meu estoque. Então recomendo isso. Estando em São Paulo, não deixe de conhecer as muitas cafeterias, jogue no Google que você vai ver que tem N possibilidades, e você sair pelo menos uma vez a cada dia, em uma ou duas cafeterias para conhecer e aí experimentar os vários métodos de preparo, a variedade dos cafés. Tudo isso vai ser uma experiência nova para a grande maioria, com certeza, como foi para mim há algum tempo atrás, mas uma experiência muito prazerosa. É um tipo vamos dizer assim, entre aspas, de turismo muito interessante de ser feito, certo? Recomendo a todos. Saúde. Bom, iniciamos esse nosso Café com Ações falando sobre BDRs, porque fizemos um vídeo no Viver de Renda falando sobre economia americana e potencialidade da economia americana, da Bolsa Americana, né? E aqui no Brasil, os BDRs, que são recibos de ações estrangeiras negociadas no Brasil, chegaram com tudo no ano passado no mercado brasileiro. A Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, liberou o ativo para pequenos investidores, o que não era permitido, era só para investidores qualificados que tinham investimentos acima de R$ 1 milhão. E agora os pequenos investidores têm acesso a esse mercado também. E no ano passado, em 2019, havia uma negociação de 5,1 bilhões de reais em BDRs. Isso em 2020 saltou para 28,6 bilhões de reais. O interesse dos brasileiros pelos BDRs não se deve só à notícia que já estava no radar dos chamados investidores qualificados, aqueles que têm mais de R$ 1 milhão em aplicações. Essa categoria de ativo tem vantagens, como diversificar os riscos da carteira, atrelar o rendimento a uma moeda estrangeira, no caso o dólar, e aproveitar os resultados de empresas listadas em países economicamente fortes, maduros. Na prática, o investidor aposta em valores mobiliários com lastro em ações internacionais. Essa é a ideia do BDR. Ou seja, os recibos representam as ações de uma companhia estrangeira, não são as ações em si. É uma representação, é um espelho. A emissão dos BDRs na bolsa envolve uma instituição financeira chamada de depositária que compra as ações, recebe os dividendos, distribui para quem adquiriu, acompanha os relatórios financeiros e a gestão da empresa, né? Como investir nos BDRs? Os BDRs podem ser do nível 1, 2 ou 3. Do nível 1, a empresa estrangeira não precisa ter registro na CVM. Os certificados são negociados em um balcão específico. No nível 2 e 3, as companhias precisam ter o registro na CVM.
e os certificados são negociados no pregão normal da Bolsa, né? Então prefira os do nível 2 e 3. As informações transmitidas aos investidores seguem as regras de transparência brasileiras. A compra acontece de maneira semelhante aos ativos da B3, basta identificá-los pelo código, né, correspondente e emitir uma ordem de compra pela plataforma que você usa, pelo seu home broker, né? Então, por exemplo, a Apple tem o código AAPL34, entendeu? Como escolher os BDRs, né? Antes de montar a carteira de BDRs é preciso analisar as empresas estrangeiras. Sempre, gente, temos que estudar empresas. O que são ações? São parte de uma empresa. Então eu preciso estudar a empresa, entender o seu contexto, o seu universo, o seu momento, o seu mercado, o seu líder, quem é, para onde caminha a empresa, quais são as tendências do setor, a empresa está indo na direção certa, né? A empresa como está ela com relação aos seus números, faturamento, endividamento, entendeu? Caixa, são essas coisas. Aqui no playlist tem como escolher boas empresas para investir, no playlist do Viver de Renda, perdoe, essa coisa de 2 canais, às vezes a gente se atrapalha. Então vai no Viver de Renda que tem a playlist que tem lá a série Como Escolher Boas Empresas para Investir. Então tem o passo a passo do que tem que ser olhado, observado. Estudem as empresas, essa é a orientação básica, central de nossa orientação, certo? Ou seja, então é um processo que guarda muitas semelhanças com o que o investidor deve fazer quando investe numa ação de uma empresa brasileira. Com a diferença que as informações estão associadas às peculiaridades, obviamente, do mercado americano e muitas vezes mundial, né? Porque tem empresas americanas com escala global, né? Se a gente for olhar Apple, Google, Facebook, Amazon, né? Microsoft, são todas empresas com escala global. O que mais a gente poderia destacar? Então estejam atentos, porque existem grandes possibilidades. A gente aqui falou de algumas empresas. O que é que algumas corretoras estão destacando no Brasil nesse primeiro trimestre como possibilidade de investimento? Alguns bancos estão trabalhando e corretoras estão trabalhando, né, com os BDRs e estão fazendo carteiras recomendadas, né? Então, citando aqui, por exemplo, a carteira de que banco é esse aqui? Deixa eu ver. Do Banco Inter, né? Que está com uma carteira de BDRs. Então, eles estão aqui acompanhando e indicando no seu portfólio empresas como a Apple, a Novartis, a Disney, Intel, Johnson & Johnson, que está aí associada à questão de vacina, né? Netflix, são algumas empresas que estão sendo recomendadas aí ultimamente na carteira de BDRs do Banco Inter. Existem outros bancos fazendo acompanhamento. Deixa-me ver aqui a carteira do Safra. Só um instantinho. O importante é entender isso, de que há inúmeras possibilidades. E aí você tem que fazer o dever de casa, que é observar a economia americana, as suas possibilidades, entender para onde está caminhando o governo americano, né? E assim começar a perceber as oportunidades. Então, uma das características, por exemplo, do governo Biden vai ser um olhar para a questão do meio ambiente, das energias renováveis. Então, essa certamente será uma área a ser beneficiada. Bom, o Safra, por exemplo, está destacando o grupo Walmart na área de varejo, na área de serviços financeiros o JP Morgan, na área de tecnologia a Microsoft, serviços financeiros o Goldman Sachs, são empresas que o Safra está recomendando. Na área de tecnologia o Google, na área de petróleo e gás a ConocoPhillips. Então são algumas empresas que estão na carteira de BDRs do Safra, né? E aqui algumas outras sugestões que eu tenho visto aqui de relatórios que eu recebo, pessoas destacando os BDRs. A Geocapital está indicando a Disney, a IP Capital destacando a Mastercard, por conta das características da empresa, é quase um oligopólio, né? Mastercard e Visa dominam o mundo dos cartões, né?
das operações de crédito, dos cartões de crédito. A Kinea está sugerindo a Micron como empresa, que é uma empresa de chip de memória, né? A XP citando a Royal Caribbean, que aí é a parte de cruzeiros, né? Diante ainda do recrudescimento da pandemia, eu não vejo com bons olhos essa indicação da Royal Caribbean. A Verde Asset Management, citando a TSMC, que é uma empresa de Taiwan de semicondutores. Hoje é a maior empresa de semicondutores do mundo. Tá? Fabrica chips que são utilizados em diversos equipamentos como smartphones, videogames, computadores, carros elétricos e até caças de guerra. Certo? Foi fundada em Taiwan em 1987, veja vocês, nunca tinha ouvido falar. TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, maior empresa de semicondutores do mundo. Então é isso, quer dizer, a gente tem que estar atento às oportunidades, entendendo que esse ano é um ano de recuperação para a economia como um todo, né? E aí, aproveitando, falando sobre recuperação de economia mundial, a gente teve boas notícias, né, na semana passada. A Novavax anunciou que os seus testes com a vacina para a Covid tiveram eficácia de 89,3%. Após a primeira análise. A Novavax é uma empresa de biotecnologia americana, então estejam atentos que também todas as empresas aí dessa área de biotecnologia, indústria farmacêutica, são empresas que estão na crista da onda de uma valorização por conta da questão do enfrentamento à pandemia, né? São oportunidades. Outra vacina que se anunciou aí com 66% de eficácia contra a Covid foi a da Johnson Johnson, com uma vantagem que é dose única. Então essa é uma outro anúncio que foi feito essa semana que passou positivo, porque a gente sempre fala que vacina é uma coisa positiva, porque a economia mundial, gente, ela só vai se recuperar com vacinação, entendeu? Então a normalidade ela só acontece no mundo inteiro com o fim da pandemia, com a redução dos efeitos negativos da pandemia, né? Então, por isso a gente destaca sempre essa importância da vacina. Não existe possibilidade de recuperação econômica sem vacina contra o Covid. Esqueça, né? Não há essa possibilidade. Então, isso já está dito por todos os órgãos sérios de análise macroeconômica, né? Os bancos de investimentos, bancos centrais. Não existe possibilidade de recuperação econômica sem vacinação. Aqui uma outra notícia de vacina importante, que é a vacina russa, Sputnik V, que teve 91,6% de eficácia contra o Covid. Havia muitos questionamentos, porque essa vacina tinha sido apenas, vamos dizer assim, divulgada, seus estudos, pelos órgãos da Rússia, né? E ninguém mais tinha feito análise sobre ela. Só que agora a revista Lancet, que é um dos principais órgãos científicos mundiais de divulgação de estudos e de pesquisas, publicou dados a respeito da revista britânica Lancet, publicou dados sobre o ensaio da fase 3 da Sputnik V. E então houve resultados muito positivos, efeitos colaterais muito pequenos, tiveram 4 mortes durante o período de vacinação, mas nenhuma delas associada à vacina. Já foram feitos estudos que descartou completamente essa possibilidade. Então é uma vacina que teve um excelente resultado e finalmente ela entrou no cenário global a partir do momento que agora ela recebeu a validação, vamos dizer assim, de uma revista de alto prestígio científico, que é a The Lancet, né? Então fica aí mais essa informação que fortalece a ideia de que a economia global como um todo tende a ter um forte crescimento. O primeiro trimestre menos, o primeiro trimestre ainda será afetado no mundo inteiro pelos lockdowns, porque a gente está numa segunda onda de Covid, né? Mas a nossa crença e a nossa fé e esperança é que a partir do segundo trimestre as coisas comecem a entrar no estágio de redução dos quadros de infecção e aí sim a gente possa de fato enxergar um crescimento muito grande
do ponto de vista da economia global como um todo. Isso vai ser um grande boom para o mercado financeiro, sobretudo pelo excesso de liquidez que existe nos mercados globais por conta dos socorros econômicos dos bancos centrais, dos governos, de trilhões e trilhões, foram mais de 20 trilhões de dólares despejados na economia mundial. Então esse foi o nosso Café com Ações, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.